Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é Cisco ACI, Application Centric Infrastructure. A gente está com um guia de design aqui, sabe, bem detalhado. Sim, bastante coisa. Arquitetura, componentes. Exato, melhores práticas, é um material denso. E a nossa missão aqui é tentar, assim, extrair o essencial, né, para quem precisa entender como a CI funciona. Seja para planejar algo, ou só para participar de uma discussão técnica, ou mesmo por curiosidade sobre essas redes definidas por software mais avançadas. Que prometem muito, né? Alinhar a infraestrutura com as aplicações. Isso. Então a ideia é descomplicar um pouco, focar no que realmente importa. Certo, então, para a gente começar. Qual é a grande ideia por trás da ACI? O que ela muda fundamentalmente? Olha, essencialmente, a ACI constrói o que a gente chama de malha ou fabric de rede. Pensa tipo num sistema integrado para o data center. Sistema único. Isso. Ele unifica a conectividade para tudo. Servidor físico, VM, e o mais importante, eu acho, é que permite tratar a rede não só como caixas e cabos, Certo. mas como um recurso que você pode programar. A grande sacada é poder criar políticas baseadas no que a aplicação precisa, sabe? E não só onde ela está conectada fisicamente. Ah, interessante. A política segue a aplicação. Exato. E também permite dividir essa malha, né? Criar tenants, que são tipo inquilinos lógicos para times diferentes ou clientes de forma segura, isolada. Entendi. Uma malha inteligente, programável e como que ela é construída, assim, fisicamente? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Basicamente são três peças-chave, tá? A primeira é o cérebro, o APIC, Application Policy Infrastructure Controller. O APIC? Isso é o ponto central de gerenciamento, onde a gente define todas as regras, as políticas. Geralmente se usa um cluster de APICs, né, para ter alta disponibilidade. O cérebro não pode parar. Faz sentido. E as outras peças? Aí vem os músculos, que são os switches Nexus 9000. A gente tem dois tipos principais na topologia. Os switches Leaf, Leaf de folha. isso, folha, eles ficam na borda da malha. É neles que a gente conecta os servidores, firewalls, balanceadores, enfim, os dispositivos finais. São os Leafs que aplicam as políticas que vêm do APIC, e eles também são os pontos de entrada e saída da rede virtualizada que usa VXLAN por baixo dos panos. Eles são os VTEPs. VTEPs. VXLAN Tunnel Endpoints. Ok. E a terceira peça? São os switches Spine, a espinha dorsal, né? A espinha. Exato. A função deles é interconectar todos os Leafs em altíssima velocidade. Eles não conectam servidores diretamente, tá? Mas eles mantêm um mapa, um banco de dados, de onde cada endpoint está na rede. Ah, então ele sabe onde tudo está. Exatamente. Aí quando um Leaf precisa mandar tráfego para outro, ele pergunta para o Spine qual o melhor caminho, qual o Leaf de destino. É super eficiente. Interessante essa divisão. E a ligação entre eles? Li que a topologia é bem estrita. E isso é bom. Essa rigidez traz previsibilidade, performance. A topologia padrão é essa de duas camadas, Leaf, Spine. Cada Leaf tem que se conectar a todos os Spines dentro do pod. Pod é tipo a unidade gerenciada por um cluster APIC. Todos os spines? Ok. Todos. E os Spines só se conectam aos Leafs. Não pode conectar Leaf com Leaf direto, nem Spine com Spine. Entendi. Nada de ligação lateral. Exato. Isso elimina loops de camada 2, o Spanning Tree fica feliz e garante que a distância entre quaisquer dois Leafs seja sempre a mesma. Um salto para o Spine, um salto para o outro Leaf. Super rápido e previsível. E se conectar errado? A ACI é esperta. Ela pode detectar e até desabilitar a porta se a conexão violar a topologia. Uau! E existe uma topologia mais nova, multi-tier, com 3 camadas para designs maiores, mas usa switches específicos. A base mesmo é Leaf Spine. Falando nos switches, nos Nexus 9000, o material menciona várias gerações. Menos EX, menos FX, menos GX. Faz muita diferença qual escolher? Faz e muita. Não é só a velocidade da porta, embora, claro, as gerações mais novas tragam 100 GB, 400 GB. Sim, a velocidade é importante. Mas vai além. A escolha do hardware define os limites da sua malha ACI.
Impacta diretamente quantos endpoints você consegue suportar. Endpoints seriam os MACs, IPs? Isso, MACs, IPs de servidores, VMs, containers. A escala total depende bastante da capacidade dos spines de manterem aquele mapa que a gente falou. Pode variar muito, sabe? De 100 e poucos mil até quase 500 mil de entradas. Nossa, é uma diferença grande. Com certeza. Outro ponto fundamental é a capacidade de aplicar políticas. As regras de segurança entre os EPGs, que a gente vai falar mais, ficam numa memória especial no hardware dos Leafs, o TCAN. TCAN. Hardware mais novo tem mais TCAN, ou seja, mais espaço para regras, políticas mais granulares, mais complexas. Entendi. Mais segurança, mais flexibilidade. Exato. E também recursos avançados, tipo roteamento multicast otimizado, criptografia entre switches com MACsec, ou as funcionalidades para conectar vários data centers, como multipod e multisite. Tudo isso geralmente depende de hardware mais recente. Entendi. Então, a escolha do hardware não é trivial. Ela dita o potencial da solução. E o guia fala de uns perfis de bloco, na versão 3.0. O que é isso? Ah, isso é bem legal. Mostra como o hardware mais novo, EX para frente, é mais flexível. Basicamente, nesses switches, os recursos internos, como espaço para tabela de rotas externas, LPM ou para maxes, ou para as regras de política no TCAN, não são totalmente fixos, sabe? Os perfis de bloco, ou Forwarding Scale Profiles, permitem que o administrador meio que redesenhe a alocação desses recursos dentro do switch. Como assim? Por exemplo, imagina um leaf que vai ser a sua borda conectando com a internet. Ele vai precisar de muito espaço para rotas externas, certo? O LPM. Certo. Com o perfil de bloco, você pode configurar esse switch para ter mais LPM, talvez sacrificando um pouco da tabela de max ou de outra coisa. Ou otimizar para IPv6, ou ter mais espaço para políticas. Ah, então você ajusta o switch para a função que ele vai ter na rede? Exatamente. É configurado por switch. Dá uma flexibilidade bem interessante, dependendo do papel dele na malha. Muito bom isso. Adaptabilidade no hardware. Agora, antes de plugar qualquer servidor, qualquer aplicação, a gente precisa preparar a base, né? O underlay. O guia fala de infra-VLAN, PoolTap, BGP. O que é essencial configurar ali no começo? Isso, o underlay é a fundação. É a rede IP que conecta fisicamente os leafs, spans e APICs. Sem isso, nada funciona. Tem algumas configurações que são, assim, cruciais logo de cara. Primeiro, a infra-VLAN. É uma VLAN específica, usada só para comunicação interna da ACI. O APIC usa ela para descobrir os switches, para mandar configuração inicial. Ok, uma VLAN interna. E o ponto crítico aqui é escolher um ID de VLAN que não vá dar conflito com nada na sua rede. Especialmente outros sistemas que usam VLANs reservadas, tipo Cisco e UCS, sabe? Melhor usar uma faixa baixa. Geralmente recomendam abaixo de 3915. Boa dica. E o PoolTap? O PoolTap, Tunnel Endpoint Pool. Pensa nisso como o bloco de endereços IP que a ACI vai usar para identificar cada switch, leaf ou spine, dentro da rede virtualizada, o overlay VXLAN. Cada switch ganha um IP desse pool, é o endereço VTAP dele. Certo. E por que um pool? Para ter endereços suficientes para todos os switches, APEX e até para hosts virtualizados que usam OpFlex e para os VPCs. E se você tiver multipod ou multisite, cada pod ou site precisa ter um PoolTap único, que não sobreponha aos outros e que seja roteável entre os locais. Entendi. Endereçamento interno da malha. Que mais? Aí tem a faixa multicast. A ACI usa endereços multicast internamente para otimizar a entrega de tráfego, que precisa ir para vários lugares ao mesmo tempo dentro de um segmento L2. O tráfego Boom, Broadcast, Unknown Unicast, Multicast. Você define um bloco grande, tipo um 15 para isso. Em multipod, essa faixa precisa ser roteável na rede entre os pods. E o BGP que você mencionou? Sim, o BGP. A ACI usa MPBGP, especificamente VPN V4 V6 internamente, mas não para prender rotas da internet diretamente no underlay, e sim para distribuir as informações de roteamento das redes externas entre os diferentes tenants e VRFs dentro da malha ACI.
Ah, é um uso interno do BGP. Exato. E você precisa configurar quais spines vão atuar como Route Reflectors BGP para otimizar essa distribuição de rotas dentro de cada pod. O número AS do BGP é único para toda a malha gerenciada por um cluster APIC. E tempo? Sincronização? Fundamental. NTP é configurado via gerenciamento out-of-band, essencial para logs, troubleshooting, tudo. E hardware mais novo também usa PTP, Precision Time Protocol, para medições de latência bem precisas dentro da malha. Ok, então configuramos a infra-VLAN, o pool tap, a faixa multicast, definimos os route reflectors BGP e sincronizamos o tempo. A base está pronta. Como a gente conecta os servidores de forma confiável? Você falou do VPC? Sim, o VPC, Virtual Port Channel, é super comum e recomendado. A ideia é simples. Você pega um servidor com 2 ou mais placas de rede e liga cada uma a um switch leaf diferente. Certo, 2 leafs. Isso. E esses 2 leafs são configurados para trabalhar juntos como se fossem um único switch lógico para o servidor. Quais as vantagens? 2 principais. Primeiro, resiliência. Se um leaf cair, ou o link para ele, o servidor continua conectado pelo outro leaf sem interrupção. Segundo, performance. Como para o servidor é um único link agregado, ele pode usar as 2 conexões ao mesmo tempo, dobrando a banda disponível. E o melhor, sem spanning tree bloqueando porta. Ah, isso é ótimo. Adeus, Spanning Tree. Tem alguma pegadinha? A principal exigência é que os 2 leafs que formam o par VPC precisam ser da mesma geração ou modelos compatíveis e rodar exatamente a mesma versão do software ACI. Tem que manter eles sincronizados. Ok, faz sentido. Ah, e um detalhe importante. Aqueles extensões de porta, os FACs, não podem ser ligados via VPC aos leafs na ACI. Só conexão direta a um único leaf. Entendido. E para conectar a ACI com o resto do mundo? Redes externas, internet, aí entra o L3 Out, né? Exatamente. O L3 Out, ou Layer 3 Outside Connection, é a construção lógica dentro da ACI que define como a sua malha vai conversar, trocar rotas e tráfego com redes externas via a camada 3. Onde a gente configura isso? Geralmente em switches leaf específicos, chamados border leafs. Mas dá para configurar em leafs que também conectam servidores. Só tem que ficar atento à escala de recursos do switch. E como funciona essa conexão? Suporta várias formas. Interfaces roteadas normais, subinterfaces com VLAN Tagging 802.1 ou SVIs, Switch Virtual Interfaces. E os protocolos de roteamento mais usados, BGP, OSPF, IEGRP e, claro, rotas estáticas. Dá para ter redundância aí também? Sim, dá para usar SVIs em cima de um VPC, por exemplo. Assim, você tem redundância tanto no link físico quanto no switch leaf para conexão externa. E é muito recomendado usar BFD, Bidirectional Forwarding Detection, para detectar falhas nos links L3 Out bem rápido. O guia cita umas evoluções Golf e SRMPLS Handoff. Rapidamente, o que elas resolvem? Basicamente, o L3 Out tradicional nos leafs, especialmente nos hardwares mais antigos, tinha algumas limitações, principalmente na quantidade de rotas externas que ele conseguia aprender e guardar no TCAM. Em redes muito grandes, ou cenários multipod, isso podia virar um gargalo ou criar caminhos não ideais para o tráfego. Ah, problemas de escala. Isso. O Golf, que basicamente levou a função de L3 Out para os spines usando BGP e VPN, e outras melhorias depois nos L3 Outs dos leafs, como perfis LPM, anúncio de rota de host 32, suporte a MPLS a partir da versão 5.0, buscaram resolver isso. Deram mais escala, mais eficiência no roteamento, especialmente nesses cenários mais complexos de múltiplos sites ou pods. Entendi. Evoluções para dar conta de redes maiores. Bom, chegamos então no que parece ser o coração da ACI. A segmentação e as políticas. É aqui que entra a parte application-centric, com EPGs, contratos. Exatamente aqui.
é onde a ACI realmente mostra seu valor e se diferencia do networking tradicional. A ideia é sair daquela segmentação baseada só em IP e VLAN e ir para uma baseada na função ou propósito dos dispositivos. Como assim? A gente usa os EPGs, Endpoint Groups. Pensa neles como grupos de afinidade. Você junta ali endpoints, servidores, VMs, o que for, que têm a mesma função e precisam das mesmas regras de segurança. Por exemplo, todos os servidores web da sua aplicação de vendas vão para o EPG Vendas Web. Ok, agrupei por função. E aí? Aí vem o ponto-chave. Por padrão, tudo que está dentro do mesmo EPG pode se comunicar livremente. A ACI assume que se eles têm a mesma função, eles confiam um no outro. Certo. E entre IPGs diferentes? Web falando com banco de dados, por exemplo. Aí entram os contratos. Os contratos são as regras que definem se e como IPGs diferentes podem conversar. Sem um contrato explícito permitindo a comunicação entre o IPG Vendas Web e o IPG Vendas DB, eles simplesmente não se falam. Ah, então a segurança é implícita, bloqueado por padrão entre grupos. Exatamente. É o modelo whitelist por natureza. Tudo bloqueado a menos que você permita explicitamente com um contrato. Isso inverte a lógica tradicional de permite tudo, bloqueia o que precisa. É uma abordagem de confiança zero entre os grupos. Muito poderoso isso. E os contratos definem não só quem fala com quem, mas o que eles podem falar. Quais protocolos, quais portas, podem ser bem granulares. E os ESGs que o guia menciona? Endpoint Security Groups. Os ESGs foram introduzidos depois. São uma alternativa ou complemento aos EPGs. A diferença principal é que eles permitem classificar e agrupar endpoints baseados em atributos, como tags, nomes, endereços IP e MAC específicos, e não só pela rede ou porta onde estão conectados, como a maioria dos EPGs. Mais flexível ainda. Sim, para cenários de microsegmentação mais dinâmica, mas tinham algumas limitações, por exemplo, em multi-site em versões mais antigas. E tem o VZN também. VZN. É um objeto especial que representa qualquer EPG ou qualquer SG dentro de um VRF. É útil para criar políticas mais gerais, tipo, todo o tráfego entre EPGs diferentes deve passar por este firewall. Você usa o VZN no contrato com o firewall. Entendi. Facilita regras gerais. E os bridge domains, os BDs, onde eles ficam nisso tudo? Os BDs ainda são a base da camada 2. Todo EPG pertence a um BD. O BD define o domínio de broadcast. É nele que a gente configura subredes IP que vão servir de gateway para os endpoints dentro dos EPGs associados. Ah, então o gateway IP fica no BD. Isso. E no BD também tem configurações importantes sobre como tratar aquele tráfego BUM, Broadcast Unknown Unicast Multicast. A ACI tem um modo chamado Hardware Proxy, onde ela tenta resolver o destino do tráfego desconhecido consultando o mapa nos spines, em vez de simplesmente inundar flood o tráfego por todo o BD. Evita as tempestades de broadcast. Exatamente. Ajuda muito a escalar a camada 2. Mas você também pode configurar para inundar se precisar, ou usar otimizações como Flood in Encapsulation, que limita a inundação só à VLAN específica daquele EPG. Falando em descobrir destinos, como a CI aprende onde estão todos esses MACs e IPs dos endpoints? E o que acontece se um endpoint começa a pular de porta, como em alguns clusters de servidor? O aprendizado é constante. Os Leafs aprendem os MACs e IPs dos dispositivos que estão diretamente conectados a eles, seja pelo tráfego que passa, data plane, ou por protocolos como a ARP, control plane. Certo, o Leaf local aprende. Aí o Leaf informa isso para os spines, usando um protocolo interno, chamado COAP. Os spines mantêm aquele mapa centralizado que a gente falou. Endpoint X está no Leaf Y. Quando um Leaf recebe tráfego para um IP ou um MAC que ele não conhece localmente, ele pergunta para o spine. Entendi. Mapa centralizado nos spines. Mas e esses endpoints que pulam, os flapping endpoints? O guia diz que isso pode dar problema. Pode sim. Alguns cenários específicos, tipo certos tipos de cluster ativo-ativo, ou balanceadores de carga como o NLB da Microsoft, ou até configurações de NIC Teaming em servidores, como o Bond Mode 5 no Linux, podem fazer o mesmo endereço IP aparecer com MACs diferentes, ou se mover muito rápido entre portas, ou até entre Leafs diferentes.
E a ACI se confunde. Pode confundir o mecanismo de aprendizado padrão. A ACI pode achar que é uma instabilidade na rede. Nesses casos, a gente tem como ajustar. Como? Dá para desabilitar o aprendizado de IP pelo dataplane, seja no VRF todo, no BD, ou até por subrede, dependendo da versão da ACI. Assim, ela confia mais no RP. Dá para ajustar os timers de quanto tempo ela mantém um endpoint na tabela ou usar um recurso chamado Endpoint Loop Protection ou Rogue Endpoint Control. Rogue Endpoint Control. Isso. Foi introduzido na versão 3.2, mais ou menos. Ele detecta esses endpoints que se movem demais e coloca só aquele MAC ou IP específico em quarentena por um tempo, em vez de desabilitar a porta inteira, sabe? É mais granular para lidar com essas exceções. Ah, bem melhor do que derrubar a porta toda. E a integração com virtualização, VMware, por exemplo? Parece ser um ponto forte da ACI. É um dos grandes trunfos, com certeza. A integração com VMMs, Virtual Machine Managers, como o vCenter da VMware, é muito poderosa. O APIC consegue conversar diretamente com o vCenter. E o que ele faz? Muita coisa. Ele pode criar automaticamente os port groups lá no vSwitch distribuído, VDS, da VMware, espelhando os EPGs que você criou na ACI, pode alocar as vilãs dinamicamente para os port groups, então você não precisa mais gerenciar aquele monte de vilã manualmente na virtualização. Nossa, isso tira um peso enorme. Tira e pode até configurar políticas de rede, como teaming e failover, direto no vSwitch pelo app. Como ele sabe qual VM está onde? Geralmente precisa que os hosts ESXi e os Leafs conversem usando o CDP ou LLDP. Aí a ACI descobre qual VM está pendurada em qual porta física do Leaf e aplica a política certa, o EPG certo para ela. Simplifica demais a vida do time de virtualização e do time de rede. Imagino, realmente parece muito integrado. Para a gente ir fechando, vamos falar rapidinho de expansão e manutenção. Como a ACI lida com múltiplos data centers e as atualizações de software? Para múltiplos data centers, a Cisco tem arquiteturas específicas. As principais são multipod e multisite. Qual a diferença? Multipod estende uma única malha ACI, gerenciada por um cluster Apex central, entre locais fisicamente diferentes, mas que precisam ter uma rede de interconexão IPN de baixa latência e com suporte a multicast habilitado entre eles. É como se fosse um data center lógico estendido. Ok, para locais próximos e bem conectados. Isso. Já o multisite conecta malhas ACI independentes. Cada site tem seu próprio cluster APIC, sua própria malha. A conexão e a orquestração de políticas entre os sites são feitas por um componente chamado MSO, Multisite Orchestrator. A rede de interconexão ISN não precisa de multicast e pode ter latência maior. Dá mais autonomia e isolamento entre os sites. Mais flexível para conectar sites distantes, então. Exato. E tem também o Remote Leaf, que é para estender a malha para locais menores, tipo filiais ou pontos de presença, conectando leafs remotos de volta à malha principal através de uma WAN. Opções para todo tipo de expansão. Mas todas exigem planejamento cuidadoso, imagino. Com certeza. Endereçamento TP único para cada pod site, MTU consistente na rede de interconexão, latência, protocolos suportados. Tem que planejar bem. E as atualizações de software? Num sistema tão complexo e interligado, deve ser um ponto de atenção, né? É um ponto crítico, sim. Exige disciplina. A regra número 1 é seguir sempre as matrizes de compatibilidade e os guias de atualização da Cisco à risca. Não inventar moda. Certo. E como é o processo? Geralmente, você atualiza os APICs primeiro, um de cada vez, garantindo que o cluster permaneça saudável entre as atualizações. Depois, atualiza os switches, normalmente em grupos para manter a redundância. Grupos de switches? Sim. E a partir do ACI 4.0, esses grupos ficaram mais simples de gerenciar. O recurso-chave é o Graceful Upgrade, ou Maintenance Mode. Antes de atualizar um switch, você coloca ele nesse modo. A ACI tenta desviar o tráfego dele de forma controlada para os outros switches redundantes. Aí você atualiza, reinicia e depois tira do modo de manutenção para ele voltar a receber tráfego. Ah, para minimizar o impacto na produção. Exatamente. É essencial para minimizar o impacto. E, claro, manter a redundância durante todo o processo é vital.
Nunca atualizar todos os spines de um pod de uma vez, garantir que os APIs continuem acessíveis, requer planejamento e execução cuidadosa. Ufa! Acho que demos uma boa varrida nos conceitos da Cisco ACI hoje, hein? Sim, passamos por bastante coisa. Desde a estrutura básica Leaf Spine, a importância do hardware, a configuração do underlay, conectividade com VPC, L3Out, até o coração da coisa com IPGs, contratos, BDs, ESGs. E como ela aprende os endpoints, a integração com virtualização, as opções de multi-site, multipod. E as atualizações. Então, o que a gente tira disso tudo? Parece que a CI é de fato uma plataforma muito poderosa, né? Flexível, automatizada, segura, que pode realmente alinhar a rede com as necessidades das aplicações. Sim, o potencial é enorme. Mas não é trivial. Como vimos, exige um planejamento bem feito, um entendimento profundo de como as peças se encaixam para realmente conseguir tirar proveito de tudo isso, certo? Exatamente. A curva de aprendizado inicial existe, a complexidade está lá. Mas os ganhos em agilidade operacional, em postura de segurança, podem ser muito grandes quando bem implementado. E para deixar talvez uma provocação final, né? A gente viu como a CI, especialmente com EPGs, e ainda mais com SGs baseados em atributos, permite definir a segurança pela identidade ou função de um sistema, de um workload, e não só pelo endereço IP ou pela VLAN onde ele está. Sim, essa ideia de política baseada em atributos é forte. Pois é. Pensando nisso, até que ponto essa capacidade de definir políticas de segurança que seguem o workload, independentemente de onde ele esteja na rede física ou virtual, não poderia ser talvez a chave para implementar de verdade modelos de segurança de confiança zero, o tal do Zero Trust, dentro do data center? Implementar Zero Trust de forma mais dinâmica. De uma forma talvez mais gerenciável e eficaz do que as abordagens tradicionais com firewalls e listas de acesso estáticas permitem, sabe? É algo para se pensar, para explorar mais a fundo o potencial transformador dessa abordagem.